Na aula passada, você instalou o sistema de gerenciamento de banco de dados Oracle na sua máquina. Dentro do Oracle, você criou um banco de dados, uma tabela e incluiu dentro dessa tabela alguns registros. Nessa aula, vamos aprender como utilizar o driver JDBC para conectar as suas aplicações Java com esse banco de dados. Mas antes, vamos relembrar como é que nós fazemos a conexão nesse banco e listamos os dados dessa tabela através do programa executar linha de comandos SQL que vem junto com o Oracle. O primeiro passo exige que você se conecte a esse banco utilizando o usuário e a senha que você criou na última aula. Depois de estar conectado, você pode executar o comando select *from nome da tabela para listar os valores que você incluiu dentro dessa tabela de banco de dados. Para sair desse aplicativo, você pode executar o comando exit. Pronto. Então, isso aqui você viu na aula passada. Agora, nessa aula, vamos conectar naquele banco de dados. Mas para a gente poder se conectar naquele banco de dados através das nossas classes Java, nós vamos precisar de um driver JDBC. Aonde é que nós vamos encontrar o driver JDBC do Oracle? Dentro do próprio Oracle. Então, se nós abrirmos um Windows Explorer e entrarmos aqui em C2 pontos, nós vamos ver que o Oracle criou o diretório Oracle exe aqui para a gente. Oracle Express Edition. Dentro desse diretório, nós temos o diretório app. Dentro do diretório app, nós temos o diretório Oracle. Dentro do diretório Oracle, nós temos alguns diretórios. Eu vou pedir que você entre aqui no diretório Product. E dentro desse diretório Produto, você vai entrar na pastinha que tem ali dentro. Dentro dela vai ter a pastinha Server. E dentro de Server, você vai procurar pelo diretório JDBC. É dentro desse diretório JDBC que nós vamos encontrar os nossos drivers de conexão JDBC. Nós temos aqui 3 arquivos. Vamos utilizar aqui, por exemplo, esse arquivo OJDBC5. Para isso, eu vou precisar informar esse arquivo dentro do nosso class path do Eclipse. Então, para isso, você pode copiar esse arquivo para dentro do seu diretório lib, do seu projeto. E agora, você pode clicar com o botão direito sobre o projeto, entrar em Propriedades e procurar aqui a opção Java Build Path. Nessa opção, nós temos a aba Libraries, que é onde você pode incluir novas bibliotecas Java, ou seja, novos arquivos .jar. Isso aqui você já aprendeu algumas aulas atrás. Vamos agora escolher a opção add external jar. Aliás, você pode utilizar, inclusive, um jar, add jar, porque nós já incluímos ele dentro do nosso projeto. E vamos procurar aqui dentro de lib o driver OJDBC5. Pronto. Clique em OK. E esse driver foi incluído aqui como uma referência a ser utilizada pelo seu projeto. Aqui dentro, nós temos todas as informações que nós precisamos para nos conectar com o banco de dados Oracle que a gente acabou de criar. Então, para isso, eu vou pedir que você crie um novo pacote dentro do seu projeto, um pacote chamado JDBC. E dentro desse pacote, nós vamos criar uma classe chamada
acesso banco. Por quê? Nós vamos acessar o nosso banco de dados. Acesso banco e pode habilitar o método main dentro dessa classe. Perfeito. Então vamos lá. O nosso banco, a conexão com o nosso banco, ela requer uma URL, tá? Então a URL, ela vai localizar o banco de dados na rede ou no computador local. Então eu vou definir aqui uma URL, vai ser uma string. E na URL, nós temos o protocolo de comunicação com o banco de dados, que no nosso caso é o protocolo JDBC. Nós temos o subprotocolo de comunicação, que no nosso caso aqui é o Oracle Theme. E logo em seguida, o Oracle ele exige aqui, na verdade qualquer banco, o endereço IP ou o nome do servidor no qual nós queremos nos conectar. Ou seja, qual é o servidor onde está rodando o banco de dados Oracle? No nosso caso aqui, será no localhost. Ou nós poderíamos também colocar o endereço IP dessa máquina. Das duas formas, funciona. Ou com o endereço IP, ou com o nome do servidor. Em seguida, a gente vai informar a porta TCP, aonde esse servidor está respondendo às nossas requisições, que é a porta 1521. E, por fim, o nome do banco de dados, que é o banco Express Edition, ou XE. Então, essa URL, ela informa, né, para o nosso banco, aliás, informa para o nosso aplicativo Java, aonde é que está o nosso banco de dados. Agora, nós só precisamos nos conectar ao banco. Nas versões antigas, a gente precisava carregar o driver do banco de dados antes de conseguir uma conexão com o banco. Tá? A partir do Java SE 6, o JDBC 4, que vem junto com ele, passou a suportar o que a gente chama de descoberta de driver automática. Então, a gente não precisa mais carregar o driver com antecedência. Tá? Mas apenas a título de curiosidade, antigamente, a gente precisava fazer isso aqui. class.forName, né? E informar o nome do driver que a gente ia utilizar para criar essa conexão. Que no nosso caso aqui é o Oracle JDBC Oracle Driver. Mas hoje nós não precisamos mais desse passo, né? Porque o driver vai ser descoberto automaticamente. Então, o próximo passo agora é conseguir uma conexão com o nosso banco de dados. A conexão é feita através do objeto connection. E nós conseguimos recuperar uma conexão através do driver manager. Dentro dele, nós temos o método getConnection. E aqui nós informamos 3 valores. Então, vamos importar aqui as nossas classes. Quais são os 3 valores que eu preciso informar para criar uma conexão aqui? Preciso informar a URL, o usuário de conexão e a senha desse usuário. Pronto. Isso aqui é o suficiente para o método getConnection retornar uma conexão para esse servidor, usando aquele usuário e aquela senha para se autenticar. Depois que nós tivermos a nossa conexão com o banco, eu vou precisar criar um objeto statement. O objeto statement ele é utilizado para encaminhar requisições para o servidor.
e nós temos várias classes que implementam o objeto statement. Tá? Eu consigo um statement a partir da nossa conexão, chamando alguns métodos, né? Eu posso utilizar aqui um prepare statement, eu tenho vários outros métodos aqui que vão criar para a gente um statement. Então, temos aqui o create statement. O método que eu sempre utilizo é o prepare statement. Por quê? Ele é muito mais flexível, ele retorna um objeto muito mais flexível do que o create statement normal. Ele retorna para a gente um prepared statement. Agora, esse statement ele vai requerer da gente qual é o comando que nós queremos executar nesse banco de dados. E o comando que eu quero executar é exatamente um comando select. Então, eu vou criar aqui em cima um comando SQL, que vai ser exatamente o select, que eu poderia colocar aqui um select asterisco from pessoa, do jeito que a gente havia executado até agora. Mas eu quero aqui informar cada um dos parâmetros. Eu quero recuperar o código, quero recuperar o nome, o campo sexo, e-mail. Então, eu posso selecionar os campos, né, as colunas que eu desejo recuperar daquela minha tabela. Mas isso você vai descobrir no curso de SQL da Universidade XTI. Agora sim, uma vez que você já tem o objeto statement para encaminhar informações para o servidor através daquela conexão, você pode agora executar esse comando através do statement. Então, eu vou executar aqui um execute query. O que é isso? Nós temos aqui dois tipos principais de execução. Uma query, que é nada mais, nada menos que uma consulta no nosso banco de dados. Uma consulta sempre vai retornar, né, uma lista de valores. E nós temos o execute update, que executa uma inclusão, uma alteração ou uma exclusão de dados na nossa tabela. Então, se nós estivermos tratando de uma consulta, execute query. Se for uma alteração, exclusão ou inclusão de dados, execute update. Então, vamos acessar o execute query. E esse método ele retorna para a gente um objeto do tipo result_set, que é exatamente a lista de resultados proveniente dessa execução. E quais serão esses resultados? A lista, né, de registros que nós temos dentro daquela tabela pessoa. Agora, como você pode ver, todos esses métodos eles geram algumas exceções. E o mais importante, no final, cada um deles precisa ser fechado. Eu vou precisar fechar o nosso result_set, vou precisar fechar o nosso prepare statement e vou também precisar fechar a nossa conexão. Então, como nós já aprendemos que o nosso try tem exatamente esse tipo de função, eu vou colocar esses 3 resources dentro do nosso bloco try. Então, eu vou abrir o nosso try aqui, vou fechar depois do result_set. Então, aqui no nosso result_set, eu vou fechar o nosso try e vou abrir o corpo do nosso try aqui dentro. Tá? E aqui nós podemos ou capturar as exceções ou lançar essas exceções no nosso método main. Então, eu posso aqui
throws exception, para ignorar os erros que porventura venham a aparecer. Perfeito. Agora que nós já temos o nosso result set e todos esses recursos vão estar sendo fechados no final, eu posso chamar aqui um while para percorrer cada um dos registros que eu tiver dentro do nosso result set. Enquanto eu tiver registro, eu quero imprimir os nomes, então rs, que é o nosso result set, .get string. Qual que é a string que eu quero recuperar? Aí aqui eu informo o nome da coluna que eu quero recuperar, que no meu caso é exatamente a coluna nome. Então, eu quero imprimir todos os nomes que eu encontrar na tabela pessoa. Vamos ver aqui o resultado. Aqui está. Então, ele trouxe para a gente Ricardo e Lawrence. Se você quisesse trazer os outros nomes também, né, você poderia eventualmente criar aqui uma string trazendo o código, mais o nome, o sexo e o e-mail. Vou mostrar todos os dados agora. Então, aí está. Todos os registros do nosso banco de dados e todas as colunas de cada registro. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje, né? Eu quero deixar só mais uma informação para você. Você pode chamar as suas colunas pelo nome ou pela posição da sua coluna no seu select. Então, aqui nós temos a primeira posição, a segunda, a terceira e assim por diante. Tá? Então, aqui nós estamos retornando a primeira posição, número 1, que é o código. Se você quisesse a coluna que está na segunda posição, 2. Então, nós temos essas duas alternativas. Ou você recupera a coluna pelo nome da coluna, ou pela posição da coluna, lembrando que aqui a posição começa a partir do número 1. Espero que você tenha gostado demais dessa aula. Aqui está o código que nós geramos. Pratique aí na sua máquina e aguardo você na próxima aula. Até lá!